Sobre política, a gente noticiou ontem a visita, né, a Jair Bolsonaro, do governador Tarcísio de Freitas. Eles discutem. A Jess falou assim: não sei o que vai ser conversado lá, mas de fato a gente tem uma ideia muito precisa, né, Jess, sobre o assunto que envolve a eleição presidencial, incluindo também a relação com Flávio Bolsonaro, enfim, o Tarcísio apoiando ou não, e todas as consequências que esse apoio pode ter ou não. Me chamou a atenção que na cobertura, muitas notícias disseram, o Tarcísio saiu, ele falou que apoia o candidato, mas ele não citou o nome, Flávio Bolsonaro, ele não falou textualmente. Você acha que isso é um sinal de alguma coisa? Eu quero te falar isso porque na política mineira tem sempre essa questão que você analisa o que o político fala, principalmente pelo que ele não fala, né? Tem uma historinha assim, o compadre encontra com o outro. Você está indo para onde, compadre? Ele fala, estou indo para Manhuaçu. Aí o cara fala, compadre, é esperto. Ele está falando que ele está indo para Manhuaçu para eu achar que ele está indo para Manhumirim. Mas ele está indo para Manhuaçu mesmo. O que não é dito, né? E esse não é dito, ele é muito... Esse que não é dito é muito importante na política brasileira. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que existe alguma lógica que está sendo... Estão tentando construir uma certa rusga muito grande na relação Bolsonaro-Tarcísio de Freitas. Eu já dei a minha opinião algumas vezes sobre isso. Desde o início, quem convive com o governador Tarcísio de Freitas sempre coloca que ele respeitaria, acataria, estaria no mesmo palanque que a família Bolsonaro, porque ele carrega essa gratidão. Nos bastidores, do bem passado, ainda quando ministro, foi Jair Bolsonaro quem foi atrás, pediu, insistiu para que ele concorresse num estado que ele não tinha uma ligação, como eu posso dizer, de vínculo, não nasceu em São Paulo, era um carioca, e de repente concorrendo com gigantes em relação ao conhecimento. Fernando Haddad, o PSDB também tinha um candidato, Rodrigo Garcia, muito forte. Então ele topou esse desafio, foi apoiado e conseguiu vencer nesse desafio, deixando ali o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, totalmente derrotado, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então ele carrega essa gratidão. Agora, na saída, ele chegou a falar sobre configurações, situações, mencionou outros candidatos. E muito se fala que o que foi definido lá são estratégias. Tanto o PL quanto a direita, no geral, tem um grande interesse em eleger muitos senadores. Então, que eles teriam discutido as estratégias para o Senado e, além disso, possíveis nomes de vice para Flávio Bolsonaro. Soube por bastidores que uma das possibilidades amplamente defendida tem sido o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que já disse que ficará até o final do pleito concorrendo à presidência. Então, tudo isso teria acontecido ali. Também falou com a imprensa na saída, falando que o presidente Bolsonaro teria elogiado Ronaldo Caiado, com quem ele tem uma boa ligação, e dito que é até bom que mais gente concorra. Então, todo esse clima que eu acho que querem criar, que a direita está desunida, eu estou vendo o contrário. Eu estou achando que a direita está muito unida, enquanto a esquerda tem apenas um nome, apenas um candidato, em que eu desejo uma pronta recuperação, mas que é um senhor de 80 anos de idade, que já está no 6º, 7º pleito presidencial e que vai concorrer com pessoas não só mais jovens, mas com diversos nomes que vão atacar, que vão ser nomes de oposição. Então eu vejo muito mais dificuldade para a esquerda nesse momento. Assim, você citou, a gente tem só o presidente Lula nessa eleição, mas a gente também só precisa dele para ganhar a eleição nesse momento. Não há necessidade de 500 candidatos se você tem a maior liderança política da história do país do seu lado. Agora, o Tarcísio de Freitas aí que vocês estão citando, né, falaram que tem esses nomes aí que estão pleiteando ser vice, se não vai ser vice, todo esse toma lá da cá dentro da direita. O Tarcísio não cita o nome de Flávio Bolsonaro, não citou o nome de Flávio Bolsonaro, acredito eu, porque é um certo medo, né, de vincular a imagem dele. Ele precisa do bolsonarismo para manter os votos da ala radical, que ainda apoia o bolsonarismo, apesar aí de que já está mais para lá que para cá esse movimento político, mas ele precisa ainda, existem ainda algumas pessoas bolsonaristas na nossa sociedade. E ele precisa desse apoio, ele precisa desses votos para tentar, seja uma reeleição aqui, seja pleitear algo mais para frente. Em contrapartida, se ele se vincula muito, ele perde o voto das pessoas que têm um pouco mais ali de
consciência política, né? Que já viu que o bolsonarismo é um barco furado e sabem que se ele é uma figura totalmente aliada ali, próxima, junto, unha e carne com o bolsonarismo, vai perder os votos dessa pessoa. Então ele precisa ficar sondando, cozinhando o bolsonarismo, o Bolsonaro e a família Bolsonaro do banho-maria. Aguardei o nosso colega falar, porque, segundo ele, a gente não pode debater, tem que ter um movimento budista aqui, onde você espera, respira 2 minutos e depois você dá a sua réplica. Então agora eu posso falar. É interessante que em momento nenhum a gente para aqui e fica falando exatamente sobre o Bolsonaro. O que a gente fala é um posicionamento político de direita, a gente fala de geração de empregos, de desenvolvimento econômico. Em contrapartida, é interessante que o Henrique, que metade do tempo passa falando do Lula, a outra metade ele passa falando do Bolsonaro. Isso que é mais interessante. Enquanto a gente está questionando plano de governo, desenvolvimento do país, a gente vê o outro preocupado se o Tarcísio e o Bolsonaro vão almoçar juntos, tomar um café da manhã juntos. Enquanto isso, a gente está aqui olhando e pensando o que é o melhor para o país, como é que o país realmente vai se desenvolver. Então, eu acho curioso, né, minimamente ali curioso, como é que existe uma loucura, um fanatismo da esquerda por polarizar, por criar extremos no nosso país, né? Enquanto o que a gente tem que pensar é no país ser melhor, no país se desenvolver. E não vem falar assim, não, você tá com uma hipocrisia. Não tô. Por quê? Porque quando a gente passar as eleições, eu tenho certeza que, assim como nós aqui, você também amanhã vai ter que ir trabalhar, vai ter que pagar suas contas. Então, o que a gente tem que pensar é como é que o país vai para frente. Não se eu tenho um político de estimação, não se eu durmo com a foto de um político na beirada da minha cama. Não, coloca a foto da sua família. Sabe, coloca a foto dos seus sonhos. Eu acho que a gente precisa parar com esse negócio também de adotar política de estimação, meu povo. O que a gente precisa é olhar para frente. E eu acho que aqui parece que a gente fica o tempo inteiro olhando para o retrovisor, né? A gente já viu um político aí que está no poder e eu acho que ele já está no retrovisor. Um senhor, realmente, senhor Lula, 80 anos de idade, que merece todo o respeito e desejo que se recupere muito bem, mas é fato. É um retrovisor que já está passando. Vamos olhar para frente. Inclusive, cana é doce, meu filho. Inclusive, parabenizar nosso colega Matheus, que parece que depois da minha última fala, ele conseguiu aprender um pouco o que se trata um debate, que é de fato ouvir a pessoa até o final e depois dar suas considerações. Agora sim, a gente debate sim a respeito de coisas que são importantes para o Brasil. Inclusive, eu trouxe aqui números. Nós estamos com o menor desemprego da série histórica, o PIB crescendo, o dólar, inclusive, caindo consideravelmente, a Bolsa batendo recorde, que o mercado financeiro está com um pouco de vergonha de falar que é um bull market, né? Que é o mercado subindo em uma sequência de altas. Inclusive, a sequência de altas da Bolsa mais desanimada da história, no sentido do mercado, que parece que só porque estamos num governo de esquerda, eles fazem questão de não noticiar. Eu queria colocar, por favor, Zé, por favor. Henrique, em muitas das suas falas aqui, você está colocando como se a eleição tivesse ganha. Um lado já ganhou, é esse o nome, e coisas nesse sentido. Vale lembrar que lá na eleição dos Estados Unidos, tudo era certo, até que o resultado veio. No passado, já teve muito caso de azarão que virou o jogo. O próprio estado de São Paulo é uma prova disso. Até o final da eleição, a maioria das pesquisas colocava que Tarcísio de Freitas não estaria com a quantidade de votos. Minas Gerais, com Romeu Zema, estava contra 2 gigantes e, de repente, surpresa. O próprio Bolsonaro, na primeira eleição, a que ele venceu, não davam. Ali era 2%, 3% e, de repente, o jogo virou. Presidente Dilma Rousseff. Foram muitos e muitos nomes que mostraram que o terreno do certo não existe na política. Tudo pode mudar amanhã. Agora, o que me preocupa é que boa parte da discussão, quando você traz e critica o número de candidatos que a direita tem, é pautada a esquerda não precisa, afinal ela já tem um bom. Não é pessoa, é pauta. Quando o mesmo grupo político só tem este líder nos últimos 20 anos, isso significa que outras lideranças estão sendo boicotadas, que novas ideias não estão vindo, que não existe divergência muitas vezes. Isso não é bom para a democracia e até não é bom para a esquerda. Por isso vocês têm tantas crises em relação a eleger governadores, em relação a eleger prefeitos, em relação a eleger senadores, em relação a eleger até mesmo deputados federais. Então, assim, não adianta fingir
fingir que é bom que se tenha um nome só, porque não é. Do outro lado, na direita, nós temos, sim, divergência, nós temos nomes variados, nós temos figuras com personalidades, mas também com visões de mundo variados. Talvez com alguns eixos que as unem, mas que são variados. Isso é muito positivo, porque existe um projeto de país claro, uma pauta clara. Isso não é o que está acontecendo com a esquerda. Então, assim, eu acho que chegou a hora da esquerda também fazer uma autoavaliação e ver que ter essa dominância também boicota muito vocês. Porque se por qualquer motivo o presidente Lula não pudesse concorrer, a direita literalmente, provavelmente, teria toda a chance do mundo de vencer essa eleição sem nenhuma dificuldade.